Olá, estamos iniciando mais um Debate-Papo Cast. Hoje vocês percebem que eu estou de rosa e do meu lado uma outra rosa aqui, que é a minha esposa. E teremos hoje um bate-papo muito importante. Verdade. E eu tenho certeza que vai gerar aí uma informação muito rica, muito preciosa para muitas pessoas. Nós estamos de rosa, mês de outubro, mês da conscientização do câncer, principalmente o câncer de mama, né? E nós estamos hoje aqui recebendo a doutora Márcia, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ela. Mas antes disso eu queria falar para vocês compartilharem essa live com o maior número possível de pessoas. Verdade. Porque o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, ele é muito precioso, é muito importante e com certeza ele vai salvar muitas vidas, né, Ben? Verdade. Então, já é muito importante. Um mês de conscientização, né, que você tem essa consciência de compartilhar exatamente essa informação, este link com o máximo de pessoas que você puder, porque com certeza vai ser muito proveitoso, né, amor? Com certeza. E aí, nós temos aqui a doutora Márcia, que tem um currículo extraordinário. Sim. Eu vou deixar você falar, bem, porque esse negócio de currículo, eu deixo ela falar, né? Vou deixar ela falar. Opa, agora, uma coisa em particular, a doutora Márcia, ela é Márcia Rocha, já fica a dica, Lourenço. O Lourenço é do esposo. Sim. Agora a Rocha, será que é da família Rocha? Depois eu falo para vocês. Vou deixar essa dúvida no ar. Doutora, que alegria, que satisfação receber você aqui nos nossos estúdios para esse bate-papo gostoso. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação, casada, não é casada. Conta tudo aí para nós. Vai, vamos começar. Seja bem-vindo. Obrigada. Graça e paz. Bom, quem não me conhece, né? Primeiro eu quero agradecer a Deus e agradecer ao Bispo Ricardo e à Bispa Ione pelo convite. Amém. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho de conhecimento sobre a saúde da mulher. Então, quem sou eu, né? Eu sou a Márcia Rocha Lourenço. Eu sou membro da Igreja Cristo Vive há 22 anos, de São Paulo, né? Sou diaconisa há 8 anos. Sou filha do Marcos Rocha e da Lourdes, irmã do MKS, né, que toca baixo lá na igreja. Uhum. Sou casada com o diácono JP e sou mãe do João Felipe, do JF, que é super fofinho, né? O olhinho brilhou agora. Brilhou. Falando do JF, o olhinho brilhou. É o filhinho, né? O tesouro. É o tesouro, né? Com certeza. E aí a minha formação, eu fiz 6 anos de medicina, né? Eu fiz na Faculdade de Santos, na Lusíada. Fiz 3 anos de especialização em ginecologia e obstetrícia, né? No Hospital do Servidor Estadual, né? No IANSP, em São Paulo. Fiz 1 ano de curso de gineco-endócrino na Unifesp. Mais 1 ano de curso de videolaparoscopia, que são cirurgias, né, por vídeo, né, de cirurgia de mioma, de não câncer, né, mas de lesões do ovário, laqueadura, tudo por vídeo ou por histeroscopia. E fiz um curso de longevidade saudável, que é o quê? A gente não olha, né, atualmente a pessoa focado só na ginecologia. A gente vê a pessoa como uma parte integrativa. Então, ela não é só um ovário, uma mama, né, um útero. Ela é uma pessoa como um todo, né? Corpo, mente e espírito, né? Uau. Então, a gente olha como um todo a pessoa. Então, essa longevidade é pra gente ter uns anos, né? Ter uma velhice saudável. Com qualidade. Com qualidade. Agora, Santos, você é de São Paulo, vai estudar em Santos. Aqui pertinho de nós. Pois é, super pertinho, né? A minha história, assim, é um testemunhozinho rápido, né? Nunca imaginei ser médica. Isso que eu ia te perguntar, a medicina já estava... Porque tem gente que fala, não, eu na desde família, veio de alguém, eu já brincava e queria ser médica. Ou às vezes até porque na família tem alguém, né? Que isso, não é o seu caso. Não, na minha família não tem ninguém de médico. Olha só. Nunca imaginei ser médica. Na verdade, eu tinha pavor de sangue. Então, não, peraí. Como assim? Quando eu via sangue, assim, eu ia fazer os exames de rotina, né, com a minha mãe, enfim, que os médicos me pediam.
Eu ia lá colher o exame, eu desmaiava. Pra tirar sangue? Pra tirar sangue. Eu passava mal, já várias vezes eu desmaiei, pequena. Uau. Então nunca imaginei. Pra você que tem medo de sangue, há futuro na medicina pra você. Há futuro, Deus pode mudar tudo. Deus pode. Então Uau. eu tinha muito medo, assim, medicina era a última coisa que eu ia pensar em fazer. Mas você chegou a pensar assim, em algum outro curso, não? Ou Sim, tinha já algo pensei em mente? fazer farmácia, turismo, engenharia, química, física. Mas Eu aí, gostava de tudo o que menos. que deu esse boom o que te inspirou? Então, no cursinho eu ia prestar para farmácia, né? Era decidido farmácia. Aí teve uma palestra de um médico no cursinho falando sobre medicina, que era ajudar pessoas. E aí eu fiquei encantada, admirada, falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí o mais engraçado foi eu contar para os meus pais que eu queria fazer medicina. Eu vou falar uma coisa, o problema não é contar para o pai, o problema, eu como pai, quando um filho vem fazer, eu já faço o cálculo. Meu Deus, porque você é uma escola, entra numa faculdade pública, mesmo você já tem um Sim, gasto, né? sim. Agora, você fez na Lusíadas, Em é particular, Santos, né? particular. Uau. Então, E veio morar em Santos. Vim morar em Santos. Então, assim, quando eu contei para os meus pais, eles quase tiveram um treco, né? Falaram, meu Deus, mas você morre de medo de ver sangue, mas me apoiaram. Uhum. Aí eu fiz os anos de cursinho, né? Prestei alguns anos. E o meu sonho, meu desejo era a faculdade em São Paulo, pública. E era isso, eu não abria mão disso. E aí, os meus planos não são os mesmos de Deus. Verdade. E Deus falou assim, minha filha, não é isso que eu quero que você vá para Santos, numa faculdade particular, mudar totalmente, ficar longe da família, ficar longe da igreja, e particular ainda, que tem, custo né, o custo né? elevado. E assim, realmente, a gente não tinha recursos. E Deus foi tão bom que ele, no momento que eu entrei na faculdade, meu pai ganhou um aumento salarial no mesmo valor. Meu Deus. Uau. Para pagar a mensalidade. Então, assim, a gente viu a mão de Deus Com nisso. certeza. Que Com era certeza. realmente para fazer lá aqui em Santos, Santos. né? E quando eu fui fazer a matrícula, eu lembro que tinha uma aluna do 5º ano, que no mesmo dia que eu estava fazendo a matrícula, ela estava trancando, porque não tinha condições de arcar. Trancando no quinto ano? O quinto ano é o último, não? É o penúltimo. Meu São 6 Deus. anos, né? Então, são 4 anos que você só estuda, né? Muitas aulas. E aí, o 5º e o 6º ano é o internato, que aí você vai para a prática. Então, você vai para o hospital, aí passa em todas as especialidades, né? Cirurgia, ginecologia, oftalmo, otorrino, clínica. Então, é como se você desse um plantão geral, de né? cada. É o clínico isso, geral. Isso. Para você escolher o que você gostaria de fazer. E essa moça parou? Aí ela teve que trancar a faculdade. Aí eu lembro que no dia, quando eu fui fazer minha matrícula e eu vi essa cena, eu falei, nossa, deve ser muito difícil, né? Imagina ela quase se formando e tendo que trancar. E passou. E aí anos passaram, aquele estudo, estudei bastante, né? Todo mundo sabe que medicina não é fácil, puxado, é bem né? puxado. E aí eu lembro que no 5º ano de faculdade, o meu pai perdeu o emprego. No quinto? No 5º ano, exatamente. Eu me vi Meu como a Deus. menina. Uau. Né? Eu revivi a situação. Olha os detalhes de Deus, né? É. Deus permitiu que você visse aquilo. Mas e aí? Aí eu não me desesperei, mas falei, bom, eu tenho que dar algum jeito, né? Fui até a secretaria e falei, expliquei toda a situação, falei, meu pai perdeu o emprego, o que eu posso fazer? Tem bolsa? Porque na faculdade que eu fiz, em Santos, na Lusíadas, na época não tinha FIES, que aí você poderia, né, pegar o dinheiro e pagar depois. E aí eu expliquei toda a situação, a secretária falou, eu falei, eu preciso de uma bolsa de 100%, porque eu tenho os gastos de ficar em Santos, mais o gasto da mensalidade, eu não tenho condições. Você precisava de uma bolsa pro 100% pro quinto e pro sexto ano? 100%. 100%. Aí ela falou assim, você pode até tentar falar com o reitor, mas eu nunca vi isso acontecer. Assim, nunca vi. Aí eu falei, amém. Eu pensei, né? Então você vai ver. Glória a Deus, com certeza. Aí foi fácil, não foi? Com certeza. Chorei muito, lógico, medo, vergonha de ter que parar, né? E não concluir o curso. Mas
fiz o meu natural, né? Fui, marquei uma reunião com o reitor, foi eu e meu pai e minha mãe, e a gente expôs toda a situação para ele. Falou, não temos condição de pagar e a gente precisa de uma bolsa 100%. E para a glória de Deus, Deus inclinou corações. Uau! E ele concedeu essa bolsa de 100%. Ele falou assim, ó, você é uma excelente aluna, tem ótimas notas, então assim, eu vou abrir uma exceção, eu nunca fiz isso. E aí eu vou fazer, você vai ter essa bolsa de 100%, quando você se formar, você tem acho que até 2 anos para ir pagando. E pagar. Isso, vai pagando aos poucos. Então, assim, eu vejo a mão de Deus, né, em cada situação. Talvez se eu passasse em São Paulo, eu não veria, né, esse mover todo de Deus. O que me impressiona são os detalhes de Deus, né? No seu primeiro ano, permitir você ver uma situação como essa, marcou você, 5 anos depois você está naquela situação e Deus foi para Deus te mostrar, penso eu, que assim, não foi você nunca, foi a mão dele, porque... olha, você está vendo essa situação? Ela parou. Daqui 5 anos você passa por isso e Deus não deixa você parar, né? Verdade, coisa extraordinária. sim. Que ano você se formou, doutora? Eu me formei em 2013. 2013. Isso. Já fazem... Quase 10 anos. Quase 10 anos. Quase 10 anos. E aí... E como o desejo de ir para essa área? Porque dentro da medicina a gente tem tantas coisas, né? Geralmente mulher, eu penso que toda mulher médica, eu falo, deve ser pediatra. Eu pensei em fazer pediatria, mas tinha a questão das mães, né? Que mãe é mais difícil, né? Lidar com mãe é terrível. Com mãe não é fácil. Lidar com pai é fácil, mas lidar com mãe... Lidar com mãe, eu falei, não, melhor não. Então, é que eu gosto muito dessa parte de mulher, né? De ajudar. E eu vejo que a ginecologia e obstetrícia, eu gosto muito de cirurgia, de operar. Mas pra quem não gostava de sangue. Engraçado, né? Pra quem não gostava de sangue. Eu gosto muito de operar. Eu já pensei em fazer cirurgia, mas eu vi que na ginecologia e obstetrícia eu poderia... É uma área bem ampla, né? Você pode fazer cirurgia, você pode fazer consultório, você pode fazer exames, né? Exame de colposcopia, né? Que é um exame específico que médico, só ginecologista e obstetra que faz. Você pode fazer pré-natal, acompanhar paciente. Então, assim, é uma área bem ampla, ginecologista, né? E obstetra andam juntos ou são coisas separadas? Podem andar juntos. Eu, hoje em dia, faço ginecologia no consultório e obstetrícia. Tem pessoas que partem mais para a área da ginecologia, como operar endometriose, operar mioma, mas essa área, né, até a área de anticoncepcional, puberdade, é muito amplo, né, a ginecologia. E só para obstetrícia, tem médico que só faz acompanhamento de pré-natal e parto. Eu gosto das duas áreas, então eu faço ginecologia e obstetrícia. Já chegou a fazer uns 100, 150 partos? Bem mais, bem mais. Os 200? Porque assim, acho que mais de 5 mil. Não, tô falando de parto. De parto. 5 mil? De parto. Mas tudo isso de criança? Porque na residência, né, no R1, R2 e R3, que são 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, a gente dá plantão durante a semana e nasce em média, durante esses plantões, 4, 5, às vezes 6 bebês por dia. Uau. E no serviço... Isso em um hospital. Isso, e no hospital onde eu trabalho agora, que é um hospital público, gerenciado em São Paulo. Gerenciado pelo Albert Einstein, eu dou plantão 12 horas. Então, normalmente nasce 10, às vezes nasce 12 por dia. E além do hospital, você tem o seu consultório. Tem o meu consultório. Que você também atende durante a semana. Eu atendo durante a semana. Então, assim, eu já perdi as contas. No começo, no R1, você vai lá todo animado, faz um caderninho. Vai anotando. Anotando. Depois de 100, 200, não dá pra contar mais. Dá pra contar mais. Aí vai. Mas o primeiro você tem anotado. O primeiro eu a tenho gente nunca anotado. esquece, né? O primeiro a gente nunca esquece. Deve ser uma experiência... É maravilhoso, assim. Você vê, né, uma criança nascendo, fôlego de vida, né? Eu participei do parto das crianças, né? Então, é uma emoção extraordinária, né? Verdade. Sim. E imagino você ter essa experiência, esse privilégio, né? Esse prazer todos os dias, né?
É maravilhoso você ver uma família se formando, né? Sim, começando, né? Começando. Não começando, né? Uma nova vida dentro de uma família, são né? muitas coisas envolvidas naquele momento, né? Sim. Às vezes sonhos ali de pessoas que lutaram tanto, né, para ter um filho, fizeram até tratamentos, né? Por que não, né? Para ter um filho ali, um sonho, né, que se realiza. Eu sou suspeita, porque se eu pudesse eu teria. Você vê que quando você começa a falar, e o pessoal deve estar falando assim, mas não é o Outubro Rosa. É que eu começo a falar, vocês sabem, eu quero extrair tudo que eu posso aqui. Então eu tô extraindo da doutora. E aí eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho, né, bem, para falar, doutora, dessa área. Porque assim, até um equívoco que as pessoas às vezes falam, né? Falam que a comemoração, outubro não é comemoração, né? É a conscientização, né? Isso. A gente tem essa consciência. Eu não sei hoje, já essa campanha tem quantos anos, doutora, você sabe? Começou na década de 90 nos Estados Unidos, né, com umas campanhas isoladas, né, nessa conscientização da prevenção do câncer e do diagnóstico precoce. Mas só foi, na verdade, aprovada, né, quando passou pelo Congresso americano. Aí sim foi nacionalizado, né, esse Outubro Rosa. E a partir daí que foi lançado aquele símbolo do laço rosinha, e aí foi distribuído em corridas, né? No mês de outubro é um mês dedicado a essa conscientização. E hoje é um movimento internacional. E hoje, é um movimento internacional. E no Brasil, na verdade, começou em 2002, então assim, nos Estados Unidos, década de 90, no Brasil só 2002. Olha. Que foi quando... 10 anos depois. 10 anos depois. Que foi quando iluminaram lá o monumento do Ibirapuera com a cor rosa. Mas só em 2008 que começou a fazer as campanhas. Eu lembro, doutora, de uma camisa, não sei se ela existe ainda, que era uma camisa que era uma roda, assim, várias cores, não era? Sim. Mas eu acho que hoje em dia não tem existe mais, né? Não. Agora, na verdade, o símbolo é aquele laço rosa. Isso. E antes disso, morriam-se milhares e milhares de pessoas com câncer. Não havia uma conscientização, não havia um trabalho... Não havia, na verdade, um diagnóstico precoce, né? Por que eles fizeram isso do Outubro Rosa? Justamente para ter um mês, como se fosse assim, uma conscientização, marco para as pessoas procurarem, né, ajuda, procurarem um ginecologista, fazerem seus exames. Tanto é que tem vários lugares que fazem como se fosse, né, um dia só, mutirão. Isso. De mamografia. Então vai lá todo mundo e faz mamografia. Como mulher, né, eu queria até fazer uma observação, porque as mulheres, elas são geralmente assim mais cautelosas, né? A gente tem esse cuidado geralmente, né, de fazer os exames preventivos, né, todo ano. A gente tem essa consciência, as mulheres têm essa consciência, mas nem todas, né? Então, eu acredito que esse movimento também seja para conscientizar de que a partir de um determinado, eu sei que a doutora vai falar sobre isso também, a partir de uma determinada idade, a gente precisa sim se preocupar, né, como um cuidado mesmo, né, como todos os outros exames, aquela famosa frase, né, vamos fazer um check-up. Ela tem que acontecer, né? Então as mulheres, elas têm um pouquinho mais de cuidado com isso. Mesmo assim, o número é muito grande, né, de mulheres que não vão atrás. E esse caso de idade, ele tem alguma coisa a ver? A mulher tem por exemplo, uma adolescente, uma criança, ela pode ter isso? Ou não, tem uma... é mais, na verdade, em jovem, criança, normalmente a gente não vê. Jovem é só se, por exemplo, família de primeiro grau, mãe, né, ou irmã, que teve câncer com idade, assim, antes dos 40, que tem o maior risco. Normalmente, o câncer de mama, ele vai atingir ali perto dos 50, 55 anos. Que é o maior risco, porque conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células também envelhecem e sofrem mutações, que aí é quando aumenta o risco de ter um câncer. Entendi. Mas não é impossível que uma mulher antes dos 40 anos tenha, né? Não, pode acontecer. E um detalhe que eu queria aproveitar, doutora, e perguntar, já que o bispo tocou no assunto, é possível que
o homem também tem o câncer de mama? Sim, Eu é possível. Isso, acredita? Se ele tem normalmente a incidência é de 1%, né? Mas se ele tem familiar que já teve história de câncer, o ideal é ele também investigar. Fazer. Isso, se tem, por exemplo, pai ou irmão que teve câncer de mama, ele tem maior risco. Entendi. Então precisa investigar. Mas é mais raro de acontecer, é mais comum na mulher. E, assim, por exemplo, quando fala, né, o Outubro Rosa, eu entendo, né, que é um mês de conscientização, vou falar uma coisa que meio grosseira, é fazer esse barulho, né, para as pessoas chamar a atenção de fato, né, dessa conscientização. Agora, isso é uma coisa que a mulher deveria fazer, por exemplo, tem, tipo, uma vez por ano, a cada 3 meses. Pode acontecer, por exemplo, dela fazer um exame em outubro e de repente outubro não apareceu nada, mas janeiro possa ter aparecer alguma coisa? Como que é isso, doutora? Até pode, é mais raro disso acontecer, né? O que normalmente a gente orienta, né? O rastreio, né? Com a mamografia. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, eles orientam a começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, né? E todo ano. Já pelo Ministério da Saúde, eles orientam a começar, né, a partir dos 50 e fazer a cada 2 anos. Eu acho que essa distância é muito grande. Sim. Então, acho que o ideal é fazer a partir dos 40 anos e anual. E o que a gente orienta também é sempre procurar o ginecologista quando você perceber qualquer alteração. Qualquer alteração. Isso. Hoje o câncer de mama, ele é um câncer mais comum no mundo, não? Na verdade, ele é o segundo mais comum. Ele só perde para o câncer de pele. E no Brasil, Desculpa cortar. O câncer de pele, ele é o maior índice? É o mais índice. Eu não tinha noção de disso. ocorrência, o não melanoma. É o mais comum. Eu não tinha noção disso. E aí, em segundo lugar, o de pulmão. Não. O de pulmão está entre terceiro e quarto. Gente, eu achava que era o câncer de mama, era o mais frequente. Mais frequente. Não, ele é o segundo mais frequente, só que no Brasil ele é a principal causa de morte por câncer. Nas regiões, né, do Brasil, ele só perde para o norte, que a incidência maior é de câncer do colo do útero. Mas essa incidência de morte ainda é por conta de não descobrir de forma precoce, ou porque existe um câncer que ele é avassalador? Ou qualquer câncer de mama, se ele for descoberto, doutora, no início, a probabilidade de não morrer, existe uma porcentagem? Existe. Como que é? Normalmente, quando você descobre um câncer, né, com um diagnóstico bem precoce, quando ele tem menos de 1 centímetro, a chance de cura é mais que 95%. Ah, ok. Então, quando você descobre mais precocemente, a chance da cura é maior. Mas tem alguns cânceres de mama específicos que são mais agressivos. Então, quando já surge de uma maneira mais agressiva, invadindo outros órgãos. Agora, de um ano para o outro, por exemplo, a pessoa fez em outubro. Outubro ela não teve nenhum diagnóstico, mas aí, nesse meio do caminho, ela percebe alguma coisa, um carocinho. É importante a mulher estar sempre fazendo essa autoanálise, não sei se é assim que fala, autoexame. Sim. O que a gente sempre orienta, né? A mulher tem que se conhecer. Então, assim, quais são os principais sintomas, né, que a gente observa, né, no câncer de mama? Normalmente é um nódulo. Em 90% dos casos, quem descobre normalmente é a mulher, né, a paciente, no autoexame. Então, assim, eu vou até colocar aí Eu sei que tinha umas imagens, né? Tem umas imagens dos sintomas. Quer colocar para nós, Pedro? Sintomas. Então, assim, os sintomas mais comuns, né? Então, no primeiro, você vê uma mudança no tamanho ou formato da mama. Então, por isso que é importante a mulher, eu já vou explicar como que é o autoexame. Ali aquela mama que está circulada. Isso, tá maior do que a outra. É um leve aumento. Isso, é um leve aumento. Então, a mama tá um pouquinho maior que a... E assim, doutora, só fazendo uma observação. O nosso corpo, geralmente a gente tem uma diferença de um lado para o outro. Sim, que isso é um natural, conhecer, né? Uma coisa isso, normal. Né? Por exemplo, a gente geralmente as mulheres, elas já têm uma mama um pouquinho maior que a outra. Isso, que é o seu normal. Então, se você não tem essa noção, ouve
um assunto desse, ver uma imagem dessa, vai falar, uau, hoje Meu vou Deus. ver uma maior que a outra. Mas assim, normalmente já é natural uma Já ser é maior que a natural, outra. sim. Mas algo assim diferente, né? Sim, é algo inchaço, maior, um né? inchaço. Então, normalmente, você vai se olhar no Dói espelho. nessa fase, doutora? Não, tem dor normalmente o nódulo, ele é indolor, ele é fixo e é palpável. Então, você não consegue, ele é fixo, então você não consegue mover. E ele é indolor. Ele só vai doer quando ele atingir as outras camadas, quando ele atingir a pele, quando ele formar úlcera. Mas aí começa já a doer. numa fase... Mas aí já tá numa fase avançada. Essa fase 1... Essa fase 1 é um aumento da mama, né? eu não sei como fala. Areola. Areola. Isso. Ela também aumenta? Não? Aumenta, às também. vezes pode modificar. Então, assim, esses são só exemplos, não quer dizer que são estágios, regra, que é né? uma regra. Estágios. Que tem que ser assim, ai, De começa repente pode de um aparecer jeito... um diferente do outro, não Isso. é um... Ou, de repente, pode não ter um desses Ter sintomas. outro. Entendi. São geralmente 10 sintomas diferentes. Isso, que pode acontecer, né? Se você Aí tem tiver uma saída qualquer de uma líquido. dessas coisas, você vai procurar um médico. Então, assim, no primeiro vai ter uma mudança no tamanho ou formato da mama. Então, você vai perceber que uma mama é maior do que a outra. Nessa segunda imagem, você vai ver que tem uma saída de líquido pelo mamilo. Não é normal sair líquido pelo mamilo espontaneamente. Lógico, quem tá amamentando vai sair leite, isso é normal. Sim. Mas depois disso, não é normal sair líquido. Odor, não tem odor. É transparente, normalmente é transparente ou avermelhado ou rosado. Aí já não quer dizer que é câncer, mas é algo suspeito que precisa ser investigado. Não é de normal. odor, nada. Não tem odor. Aí nessa terceira figura, é uma vermelhidão, ardor ou coceira na pele ou ao redor do mamilo. Isso não quer dizer que é câncer, pode ser uma mastite, mas é algo que não é normal. Tem que investigar. Que tem que investigar. Então, se sua mama começar a ficar vermelha, você tem que procurar o médico, né? Ou formar uma pequena ferida na pele ali, como a figura 4. Ou como a figura 5, um afundamento ou retração de parte da mama. Sua mama era normal, e aí de uns dias para o outro começou a retrair, fazer uma retração da pele. Alguma coisa ali não tá normal. Como se fosse, assim, no popular, um vinco. Isso, como se tivesse, não é sugando, né, mas assim, retraindo mesmo a pele para dentro. Então, assim, não é normal isso, Sim. Precisa procurar um médico. Se você sentir um nódulo ou pequeno caroço, igual nessa figura 6, que é palpável, não quer dizer que é câncer, mas pode ser. Então, Não assim, é normal. não é normal, então precisa investigar. Nossa, isso é muito importante, né? Porque são vários. E assim, a pessoa não ter medo de fazer o autoexame, né, doutora? Sim. É necessário. Porque, como a gente... doutora falou, né? Quanto mais cedo, quanto mais precoce for a identificação, né, de algum sintoma, maior é a chance de ter cura. Exato. Né? E de não ter que passar também por um processo doloroso. Né? Doloroso. Sim. E aí, ó, esse 7º, uma veia também facilmente observada e crescente. Não quer dizer que é câncer, mas uma veia aumentada, uma vascularização aumentada, o câncer, normalmente, ele gosta de vascularização. Então, ao redor dele, sempre vai estar mais vasos sanguíneos para ir irrigando, senão ele meio que morre. É como aquele negócio que fica na perna, tem pessoas que têm varizes? Isso. É como uma varize, se fosse, se fosse, assim, uma vascularização, veias mais aumentadas. Ou uma mudança na pele, na textura da pele, né? O enrugamento, a gente fala como casca de laranja. Tem uma outra foto que mostra bem esse aspecto de casca de laranja, que é esse aqui. Tá vendo? Ó, se você olhar aqui no quadrante inferior... Aqui na parte de baixo. Isso, aqui na parte de baixo da não, mama. Realmente, lembra a casca de laranja. Lembra uma casca de laranja. Então, assim, é algo que não está normal. Que você precisa procurar. Mas esse já é um estágio, doutora, que pode, por exemplo, não passar por nenhum daqueles outros e de repente aparecer isso? Pode, a gente fala que é uma doença, né? É um tumor inflamatório. Então, já vai para um estágio desse. Então, não quer dizer que você tem que cumprir, aí precisa aparecer o nódulo, depois precisa aparecer. Olha, gente, isso é tão importante falar secreção. Isso, porque às vezes a gente acha que, assim, quando a doutora começou a falar, eu pensei, às vezes tem um roteiro, né? Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não. E isso, eu acho que é uma informação maravilhosa. Por quê? Porque quantas pessoas, às vezes, estão esperando
que seja uma sequência, de né? sintomas. E na verdade não, de repente pode acontecer de já aparecer assim essa pele, essa textura mudar e a pessoa falar, se apalpar e não encontrar um nódulo, isso é possível, doutora? Sim. De aparecer esse sintoma Só na pele e ela se apalpar, não tem nódulo nenhum, então não vou me preocupar. Nada. Olha só, né? Olha como isso é importante nessa informação. A gente fala 2002, né? Sim. Nós estamos em 2022. 20 anos depois. A gente está numa mesa, minha esposa, mulher, né? E não tinha essa consciência. A gente sempre acha que é um nódulozinho, alguma coisa. Então, a gente sempre vai associar isso, né? Então isso aqui é muito importante para vocês terem esse entendimento, gente. Sim. Que às vezes não é necessariamente qualquer tipo, né, doutora? Qualquer tipo de alteração, procure um médico. Vá no postinho, vá em algum lugar, né? Quem não tem condição, quem não tem convênio de ir direto no ginecologista, passa no clínico, né, no posto de saúde, já para encaminhar, porque assim, o quanto antes, né, ser diagnosticado, maior a chance de cura. E esse aspecto, doutora, de uma casca de laranja, realmente uma casca, literalmente uma casca de laranja, ele já denota uma coisa avançada ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Mas quando aparecer isso, o ideal é sempre procurar o médico. E aí nos outros casos... Volta lá aquela naquela foto. A foto anterior, Pedro, por favor. Para falar continuar falando dos sintomas. Isso aí mesmo. E aí, outra coisa que a gente tem que prestar atenção ali no 9 é a inversão ou mudança da posição ou formato do mamilo. Se seu mamilo nunca foi invertido e começou a inverter, né? Que o mamilo é normalmente para fora, né? Se ele começou a ficar para dentro, tem alguma coisa estranha aí. E o ideal é sempre investigar. Então, não é só a questão do nódulo. Como se ele fosse sugado? Como se ele fosse sugado. Sabe, igual uma madeira, que a mamadeira tem um negocinho assim, né? Aquela pontinha. É como se fosse pra dentro. Então, se isso acontecer, precisa investigar. Aí eu preciso perguntar, aproveitar. Lógico. Já que eu tô aqui, eu vou perguntar. Por exemplo, né, que a gente vê assim... É importante falar isso, né, doutora? A gente acha... a gente tá vendo ali o desenho tudo... uma mama redondinha, né, no lugar. E no caso das mulheres que a mama já deu uma caidinha. Já deu uma caidinha, né? Porque, por exemplo, essa imagem 9 é uma para cima, uma para baixo. Então já é uma coisa que tá diferente. Como que essas mulheres fazem essa observação? Essas que já têm, assim, uma mama mais caída, que já amamentaram 3, 4... O ideal é sempre fazer o autoexame, né? O que seria o autoexame? É você se conhecer. Todo mês, você vai lá, normalmente a gente recomenda depois de 7 dias da menstruação, para não ter alteração hormonal na mama. E aí você vai se examinar, vai fazer o autoexame, que tem uma imagem até aí pra mulherada mais ou menos saber como que é. Então, pode ser ou no chuveiro, em pé, pode ser deitado. Então, você vai colocar a mão atrás da cabeça. E aí, aí você vai fazer os movimentos circulares, tá vendo ali no quinto, né? Você vai fazer movimentos circulares, depois você vai fazer movimentos como se fosse com ductos, e para cima e para baixo. E vai fazer a expressão depois, até pode fazer, para ver se sai alguma coisa. Então, todo mês você vai estar fazendo esse autoexame. Entendi. Se vier alguma coisa alterada, você vai perceber, você vai falar, opa, não era assim, minha mama, tem alguma coisa diferente. Então, é muito importante. A gente fala que o diagnóstico, normalmente, de descoberta do câncer é 80% com o autoexame. Então, é muito importante de você saber e fazer. Quem já está na pós-menopausa, que não menstrua mais, o ideal é escolher um dia do mês e fazer sempre naquele dia do mês o mesmo exame. Entendi. E dentro disso, doutora, assim, vou perguntar se você não se sentir à vontade para responder, ou de repente não achar que não deve. Eu vejo hoje, por exemplo, a gente vê pessoas que têm uma opção sexual, né? A mulher muda a sua opção sexual. Eu vejo que algumas elas acabam comprimindo o seio. Tem algumas, eu sei de casos de pessoas, né, que enfaixam isso. E eu não sei se... Às vezes a pessoa vai suprimir de tal forma que realmente essa mama ela é modificada, né? Ela fica quase que
não sei se toma algum medicamento, algum hormônio, e essa pessoa também, ela tem uma... Ela é mulher. É mulher, logo, exato. ela tem que fazer o autoexame, Independente disso, né? Porque é importante as pessoas terem essa consciência. Agora, existe... o câncer de mama, ele é genético? Ele é uma alteração genética? Ele é algo que... O que pode agravar? O cigarro, a bebida, a droga? Existe alguma... Existe, tem os fatores de risco, né? Então, mulheres acima dos 50 anos têm maior risco de desenvolver o câncer, justamente por aquilo que eu falei, que conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células também envelhecem. Então, aumenta o risco de mutações, né? De alterações nas células. Isso pode propiciar um câncer. Então, pacientes que tiveram menstruação antes dos 12 anos ou menopausa depois dos 55 anos, tem o maior risco, porque é maior tempo de exposição ao estrogênio, que a gente fala que o estrogênio é o maior risco, né? O que é o estrogênio? O estrogênio é um hormônio, a mulher produz estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos, né? Então, maior exposição a esses hormônios, quem já tem uma predisposição, aumenta o risco de ter câncer. Então, pessoas que tiveram a primeira gravidez depois dos 30 anos, quem nunca engravidou, então menstruou todo mês ou fez o ciclo todo mês, então tem maior tempo de exposição ao estrogênio, então tem maior risco. Quem não amamentou também tem o maior risco. Aí tem quem fez uso de anticoncepcional oral, que são estrogênios, né, sintéticos. Então, aumenta aí 1,3 casos, né, de câncer de mama. E fatores ambientais. Então, assim, consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela altera o DNA. O DNA, não sei se as pessoas lembram, mas é aquela que fica em cada célula. Então, a bebida tem essa capacidade? Tem a capacidade de alterar, de fazer um dano no DNA. E aí, isso aumenta o risco de ter câncer, não só de mama, como outros cânceres. Doutora... Hoje, assim, a gente vive essa indústria da beleza, da estética, né? É uma curiosidade minha, não sei se é de outras pessoas, de repente já é uma coisa que não é tabu para ninguém, mas eu não tenho conhecimento nisso, eu vou perguntar. Hoje a gente vê essa indústria da beleza e etc e tal. E as mulheres hoje, elas colocam a prótese de silicone. Sim. Eu acho que no Brasil, tem uma adesão gigantesca nesse sentido. Como que a pessoa faz o autoexame com uma prótese? Dá para É mais difícil. É mais difícil você conseguir apalpar, principalmente se a prótese for colocada em cima do músculo. Então, ela vai estar meio que ali com a glândula. Mascara. Se ela é colocada embaixo do músculo, aí você consegue palpar a sua mama. Agora, quando coloca em cima do músculo, é mais difícil mesmo. Aí a gente vai recorrer a alguns exames. Tá. Né, que aí a mamografia, o ultrassom, às vezes a ressonância, né? Em alguns casos a gente precisa E aí pedir teria que ser feito isso anualmente, esse tipo de exame para... E sabe uma coisa que eu queria comentar aqui, né? A doutora falando dos fatores de risco. Que existem algumas crenças, né? Populares, algumas coisas culturais. Por exemplo, eu ouvi muito isso. Eu tive 3 filhos e eu amamentei os 3 filhos durante bastante tempo. Então, eu já ouvi, por exemplo, assim, quem amamenta não tem câncer de mama. Não é que não tem, dificulta, né? Assim, de ter. É meio que preventivo quem amamenta, mas não quer dizer que é garantia que você não vai ter. Entendi. Porque o que acaba acontecendo, né? As pessoas, dentro desses dizeres populares, elas acabam confundindo, né? Então, assim, eu penso numa pessoa que não tenha muito acesso, assim, à cultura, a esse conhecimento, o que ela vai pensar? Uma senhorinha que teve 6 filhos, que amamentou... Não vou ter. Não vou ter. Tô livre. Tô livre, né? E aí acaba acontecendo, né? Que a gente até estava conversando antes, né? De ter algum sintoma e ter aquele aspecto da negação, né? De falar, não é nada... Não, isso daqui não é nada, não é. Só não quer acreditar, A pessoa às vezes não quer dar trabalho para os filhos, né? A pessoa não quer passar por esse processo. E a pessoa às vezes também tem medo, né? Daquilo ser realmente algo grave, né? De ser um câncer. Tem medo de encarar um diagnóstico, né? E às vezes não procura ajuda. Isso acontece muito, doutora? Acontece. Eu que trabalho, né, nesse hospital público em São Paulo...
Na semana retrasada eu peguei um caso assim, de uma senhora de 80 anos, que foi trazido pela filha, porque a filha notou que tinha alguma coisa na mama da mãe e trouxe para o hospital. E aí quando a gente foi examinar, já era um câncer avançado, já tinha uma úlcera, então assim, já tinha metástase em outros lugares. E aí a gente falou, mas... E ela tinha acho que 6 ou 7 filhos. Olha só. Tinha amamentado. E aí ela falou, mas a gente perguntou, mas por que a senhora não veio antes, né? Quando sentiu um nódulo, eu achei que não era nada. E não contou para os filhos, né? Muitas vezes não fica perto. E assim, quando vai descobrir, já tá avançado. E aí não tem como fazer um tratamento, e aí entra, né, de também cura. naquela coisa da mulher, né? Que a mulher, ela... Ao mesmo tempo que eu comentei no começo, né? Que a gente tem né? aquilo Procura. de se cuidar, a gente também tem a coisa de procrastinar. Porque a gente primeiro cuida do filho, primeiro cuida da família, primeiro resolve, faz pelo outro, né? A mulher, eu acho que ela tem esse dispositivo instalado nela de não cuidar doente, do outro. Né? Não posso ficar doente se acontecer alguma coisa. Então, assim, também tem esse lado, né, doutora, de... Ao mesmo tempo que as mulheres têm essa consciência de fazer um exame, eu acho que tem essa consciência, mas eu não acredito que sejam todas que façam, né? Eu vi uma coisa, não sei se a doutora também pode falar sobre isso, daquela atriz de Hollywood famosa. Sim, Angelina Jolie. Isso. Que ela foi lá e... Eu queria que... Não sei se a doutora sabe o caso, consegue falar pra nós? Sei. Explica aí. O que acontece, um dos riscos é quem tem fator hereditário, né? Que tem o gene que normalmente é o BRCA1 e BRCA2. São dois genes. Isso é identificado por exame? Isso, por exame de sangue, né? O geneticista pede. E aí, quando a paciente tem esses dois genes, ela tem a maior probabilidade de desenvolver câncer durante a vida. Câncer de mama e câncer de ovário, né? Eles dizem que é 85% de chance de ter câncer ao longo da vida. Então, o que a Angelina Jolie fez? Ela fez uma mastectomia bilateral, que é o que? A retirada das duas mamas, das glândulas, aí colocou prótese e retirou os 2 ovários, para não ter esse risco de desenvolver. Aí diminui, fica mínima. Não é zero. Não é zero, mas diminui de 85 para 0, entendeu? Okay, Bem... okay. Então, entre aspas, assim, né? Não sei nem se essa palavra compensaria passar por esse procedimento, passar é que é complicado que é uma cirurgia, ela poderia aguardar, mas é uma cirurgia invasiva, né? Sim. Se você pensar, você vai tirar suas 2 mamas, vai tirar seus 2 ovários, é uma cirurgia grande. Talvez ela poderia ter aguardado. Tem o risco da própria cirurgia. Sim, tem o risco da própria cirurgia. Toda essa questão. Ela poderia ter aguardado, mas ela preferiu não correr esse risco, né? Que é grande, né? Até 85% e arcou com isso. Num caso como esse, também pode ser recomendado que a pessoa vá fazendo a manutenção a cada 6 meses. Sim, um pouquinho né? mais perto. Mais perto para poder... espaço, né? Para não ter esse risco, né? Ou então quando descobrisse alguma coisa muito precoce, né? Agora, há uma variação de um câncer de mama para o outro? Sim. Tem uma classificação, tem uma nomenclatura? Olha, esse aqui... que a medicina diz assim, olha, esse aqui a probabilidade de cura é menor, essa é maior. Sim, tem uns... Quando eu pergunto isso, doutora, não a questão de quando descobriu, mas existe um que esse é muito agressivo? Tem uns que são mais agressivos, que são chamados de triplo negativo, né? Que eles não respondem tanto a alguns tratamentos. Esses são mais agressivos, têm maior chance de dar metástase. E tem uns que são mais tranquilos, né, de ter, mas existe sim essa diferença. Por exemplo, eu já ouvi casos, assim, né, de pessoas que nós conhecemos, que foi feito um exame, né, nós tivemos uma pessoa muito próxima, que ela desenvolveu câncer de mama nas 2 mamas, e depois eu me lembro que era a grosso modo, assim, porque, né, até tecnicamente eu não vou saber usar as palavras, mas em uma das mamas ela descobriu de uma forma tardia. Então o nódulo já estava maior, ela passou por processo de quimioterapia e etc. E depois cirurgia. E no segundo, como ela fazia o acompanhamento por causa desse primeiro câncer,
eu me lembro que era muito pequeno, mas pequeno assim a ponto de ter que fazer um exame muito específico. E em cerca assim, de 20 dias, aquilo que era do tamanho de uma cabeça de alfinete Quando virou mexeu, né? maior. Quando mexeu. Isso acontece também, né? Então, acontece. Mas acontece porque mexeu? Não, porque é o Ou porque ele já tumor iria que é mais crescer. agressivo. Então ele era tão agressivo assim que em 15 dias Ele era pode uma cabecinha aumentar. de alfinete e aí cai naquilo que o bispo falou, pode cair naquilo que o bispo falou, de repente eu faço o exame em outubro e dali 2 meses acontece Pode. É raro de acontecer, mas pode. Mas também cai na importância do Do autoexame. autoexame, você sempre tá se examinando todo mês para aquilo, viu? Qualquer coisa de diferente, apesar, porque às vezes tem paciente que fala, eu fiz a mamografia anual, então tô tranquila. Doutora, você arriscaria um palpite assim hoje? Vamos usar um número assim, de cada 100 mulheres, quantas você arriscaria dizer que fazem realmente o autoexame? E de 100 mulheres? De 100. Eu acho que uns 10%, vai, 10%. Fazem eu o acho que autoexame. fazem. Que tem Não essa é todo mundo que criam tem essa rotina, né? rotina. Porque por tudo que a gente está conversando até agora, o que eu entendo? Que tem que ser uma rotina, Sim. né? Assim como todo mês você, por exemplo, eu vou lá no meu salão e retoco a raiz do meu cabelo. Isso. Eu tenho esse cuidado, né? Sim. Toda semana eu vou lá e faço as unhas, todas. Então, assim, as mulheres, elas têm que se conscientizar de que o autoexame, ele tem que entrar na nossa agenda. Ele tem que ser algo que a gente vai fazer, né, mensalmente. Sim. Porque é preciso. É É para não se tornar só, é o outubro, vou fazer, outubro, Fez, ver. aí só vou fazer outubro do ano que vem. Aí eu tô acho que é um tranquila, não vou perigo fazer isso, né? nada. É porque de tudo que eu ouvi aqui, eu percebo que esse autoexame, ou seja, se conhecer, e esse autoexame constante é que vai te trazer realmente essa prevenção, né? Para não ter esse tipo de... Sim. Porque, de na problema. verdade, na verdade, é uma tríade, né? Porque você vai fazer o autoexame, você vai passar no ginecologista, ele também, teoricamente, né? E é o correto, ele tem que te examinar fazer também, né? Em toda a consulta, ele vai te examinar ali, vai examinar a mama, vai examinar você por inteiro. E os exames de imagem. Que né? é Porque, às onde vezes, entra que aí o médico, ele vai começar a rastrear. Isso, é o rastreamento. Mas então, aí seus pacientes, doutoras, por exemplo, você atende suas pacientes, com que frequência elas voltam ao seu consultório? Então, normal, pelo menos uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, Então, né? assim, elas vêm, né? A gente pede os exames, eu examino, ela volta no retorno com os exames. Então, são pelo menos, uma consulta e um retorno, pelo menos. É porque assim, né? Tô falando aqui, jogando isso aqui pra gente entender, né? Porque se a pessoa, ela vai pra academia, ela tá com aparência boa, né? Saudável, né? Tá com vigor, tal, vai pra academia, sai, tal, tem uma atividade, né, legal de vida, e aí a pessoa não pensa em doença, né? Ela não pensa que aquilo pode acontecer com ela, ou tô enganado? Sim, não pensa. Ninguém pensa, né? Todo mundo acha que comigo não vai acontecer, mas pode acontecer. E assim também, né? Por exemplo, pessoas que não têm uma vida sexual ativa, né? Não tem... Talvez também não procurem um ginecologista para fazer os exames periódicos, né? Sim. Tá tudo bem, não tenho relação, não mas tenho você relação. tem outras coisas, Exatamente. né? Você tem a mama, né? Exatamente. E assim, a partir dessa consulta, né, que geralmente uma vez ao ano, eu vou uma vez ao ano para fazer todo esse processo, né? Para fazer esse check-up. E aí que começa um rastreamento também a partir de uma percepção. Ali a gente estava falando das alterações. Das alterações. Teve uma que a gente acabou não falando, mas eu li que era 10 que se você sentir dor constante na mama ou na axila, né? Pra gente não deixar faltar nenhuma. Também. Então, a partir desse momento que eu identifico alguma situação, né?
algum desses sintomas, que eu procuro um médico, aí começa a ser feito um rastreamento, né? Como que é feito esse rastreamento, doutor? Então, normalmente, né, a partir dos 40 anos, a gente faz a mamografia anual. Antes dos 40 anos, eu sempre peço ultrassom de mamas. Em alguns casos, por exemplo, de prótese, né, e que tem alguma história familiar, a gente pode pedir uma ressonância das mamas, porque antes dos 40, depois, né, antes dos 40 anos, pedir uma mamografia é mais difícil você enxergar alguma coisa, porque a mama de quem tá antes dos 40 anos é uma mama mais jovem, então tem mais glândulas. Então a mamografia é o quê? É um raio-x. Então eu vou lá e vou apertar essa mama. Quando a gente olha a foto, né, da mamografia, quando a paciente é muito jovem, essa mama fica um borrão branco, porque quando o tecido mamário, ele na mamografia ele aparece em branco, como se fosse um brancozão. E quando você vai ficando mais velha, a sua mama ela vai sendo substituída por gordura. E a gordura na mamografia é preto. Então, quando eu vou lá e faço a mamografia, né, o exame, e vou olhar se a mama é bem mais gordura do que glândula mamária e tiver alguma bolinha, a bolinha sempre vai sair branca. Então eu vou conseguir ver ali, opa, tem alguma coisa estranha. Se a mama é muito jovem, vai estar um borrão branco. Eu posso ter um nódulo ali naquele borrão branco. E não conseguir ver. E aí eu não consigo ver. Entendi. Então, exame... às vezes, é preciso exames complementares, como ultrassom de mamas, que às vezes vai conseguir ver, ou muitas vezes a ressonância das mamas. Uma curiosidade que eu tenho, assim, que as pessoas falam, né? Identificou. Aí aquele negócio que fala, às vezes fala, tem que mandar para biópsia. Como que é esse exame? Aí porque você fez o rastreamento, identificou um nódulo, qual o procedimento? Vai fazer? O que vai fazer a partir daí? Você identificou esse nódulo, então você vai fazer uma biópsia. Aí tem várias possibilidades. Você pode fazer uma biópsia com agulha fina, né? Depende do tamanho, enfim, da localização. Você pode tirar um fragmento daquele nódulo e aí vai mandar para análise, para o patologista, né? Vai fazer o anátomo patológico para ver o tipo de câncer que é e se esse tipo de câncer responde a quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia, que é uma medicação que é dada há 5 anos, né? Então, isso tudo depende da biópsia. E você só vai saber se é maligno ou benigno na biópsia. Essa é a pergunta. O que é maligno, o que é benigno quando se trata de câncer? Câncer é maligno, né? O tumor pode ser benigno ou maligno. Se ele for maligno, ele é câncer. Ele é câncer. Ele mata. Ele pode matar. Então, assim, você vai fazer... A doutora já corrigiu. Pode matar. Isso aí. Mata, que eu quis dizer, ele quis dar ênfase que ele tem que fazer erradicar. Tem que tirar. Isso. Então, teve o exame lá que mostrou aquele nódulo, enfim. Você tem que fazer a biópsia. Até ali, você vai falar, tem um nódulo que é muito suspeito de ser câncer. Você não pode falar, é um câncer. Porque você não tem o estudo, você não foi lá... O material, né? E pegou um fragmento daquele nódulo e viu que era maligno. Então, você nunca pode falar, é um câncer. Para alguém que chegou na sua consulta e é um nódulo suspeito. Você vai falar, é um nódulo suspeito, a gente precisa fazer uma biópsia. E a biópsia é que vai dizer se é um câncer ou se não é um câncer. E a reação das pessoas? Já chegou a passar por isso? É difícil, né? É bem difícil. Você já teve que dar esse diagnóstico? É complicado. É bem complicado. Né? Você tentar dizer, infelizmente, o que a gente viu é um câncer. E aí tem tratamento, né? Quando normalmente é pequeno. Agora, igual essa paciente que veio, né? Tem uns 15 dias. Ali, a gente, lógico, ia fazer a biópsia, mas já dava para ver que era um câncer. Em estágio avançado. Pelo estágio que tava. Mas você nunca pode falar, você fala, tá muito suspeito de ser... Porque aí eles falam, eu ouço as palavras assim, a pessoa tá com câncer,
metástase. Isso. O que é metástase? Metástase é quando aquele câncer que estava local em um órgão, exemplo, câncer de mama, estava só na mama, ele se espalhou para outros órgãos. Como isso acontece? Ou pelo sangue, porque o que acontece? O câncer ele vai consumindo ali. Então as células do câncer vão pelos vasos sanguíneos e implantam em outros órgãos. Exemplo, no fígado, às vezes no osso. Ele no pulmão, viaja pela corrente sanguínea e ele se aloja num determinado órgão. E aí começa a crescer. Desenvolver o câncer ali também. Isso. E aí quando eles falam que é aí que fala que a metástase é quando o câncer começa a tomar todo o corpo. Isso. Todos os órgãos. Ele vai, não precisa nem ser todos, mas se ele tiver já em outro local, por exemplo, o câncer de mama. Se ele só tá na mama, é o câncer de mama. Se ele foi pro linfonodo, isso, que é, né, um gângliozinho embaixo da axila ou aqui na clavícula, já é uma metástase, né? Porque ele já tá indo para outro lugar. Existe algum órgão do nosso fígado, pulmão, que se ele instalar, a probabilidade de ser letal é muito maior? Normalmente não, né? Assim... Lógico, o fígado, toda a nossa metabolização passa pelo fígado, né? Então, assim, o fígado é ruim, né? Fala quando assim, tem... o câncer de útero, né? Se você sacar o útero, você extirpou o câncer. Sim, se for só um câncer localizado no útero, sim, igual o de mama. Se for um câncer de mama que está só no local da mama, você vai fazer uma mastectomia, que é a retirada da mama, ou às vezes fazer só um quadrante, se for um tumor pequeno, você vai tirar só um pedaço, né? Porque a gente fala que a mama é como se fosse 4 quadrantes, né? A gente divide em 4. Então, se o tumor está localizado em cima, por exemplo, aí você vai tirar só aquele quadrante de cima. Às vezes, se está localizado um tumor maior, aí você vai tirar a mama toda. Então, tudo depende do tamanho e da localização do tumor. Entendi. Então, o caso, assim, a gente está falando hoje, essa conscientização hoje que nós temos, ela é para o câncer de mama. Outubro rosa, câncer de mama. Agora, no colo do útero, que eu não sei o que é o colo do útero, mas eu só que eu ouço falar. Eu tô aqui igual. Bom, vamos lá, o que é o colo do útero, né? É assim, a gente fala que o mês de outubro é de conscientização do câncer de mama, mas é uma oportunidade de você fazer um check-up aí geral, né? Na mulher que não vai no ginecologista. O câncer do colo do útero é o quê? A gente tem a vagina e aí tem como se fosse uma bolinha, que é o colo do útero e em cima é o útero. É como se fosse a entrada, a entrada do útero. É o colo do útero, é uma bolinha. Então, o ideal é sempre fazer o Papa Nicolau, né? Que também já... É o ginecologista. O Papa Nicolau, ele detecta câncer de colo do útero. Se tem alguma... Na verdade, ele vai detectar antes de aparecer o colo do útero. Antes de aparecer o câncer do colo do útero. Ele vai detectar lesões pré-cancerígenas. Que aí você pode fazer vários tratamentos para não chegar no câncer do colo. O que acontece? Muitas pacientes meio que negligenciam ou, enfim, né? Falam que não vai ter nada e aí acaba não fazendo o Papa Nicolau, que o ideal é fazer anual, né? Eu sempre faço anual ou pelo Ministério da Saúde. Se você tem 2 normais do exame, você faz a cada 3 anos. Mas tem mulher que você pergunta, faz 10 anos que eu não faço Papa Nicolau. Tem mulheres que nunca fizeram. Que nunca fiz. Eu vou fazer uma pergunta, doutora, também não precisa responder, porque eu não quero te comprometer. Mas assim, hoje a gente fala do sistema público de saúde. E eu vejo assim, que uma pessoa quando ela tem um acesso a um médico melhor, um convênio médico, ela consegue fazer essa biópsia, é tudo muito rápido. Não é que é tudo rápido, né? Eu acredito que assim, acaba sendo um pouco mais rápido, até porque os planos de saúde também... Muitos têm hospitais depende próprios, do plano de saúde, né? Não cobre algumas coisas. Mas hoje, dentro do sistema do SUS, não sei se é o SUS, qual seria o sistema de saúde, consegue dar manutenção rápida para essas mulheres, esse suporte? Sim. Quando você... Lógico, é mais difícil, né? Consulta, mas assim, o Papa Nicolau normalmente não é nem o médico que colhe, às vezes é a enfermeira, você vai conseguir um resultado mais rápido.
E tendo alguma alteração que faça a biópsia, tem um serviço que é encaminhamento para um serviço oncológico. E aí, tendo biópsia com resultado de câncer, aí é mais rápido. Isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, nessa época do ano, né, o mês de outubro, a gente vê bastante caravana, o próprio governo, né, disponibiliza aqueles trailers. Os caminhões, né? Caminhão da saúde, né? Sim. Isso, que é próprio para fazer esses exames, né, de mamografia, enfim, encaminhamento para o Papai Nicolau. Então, quando uma mulher que não tem acesso a uma rede particular de saúde, que ela identifica esses sintomas, que ela já vai atrás e ela já tem esse resultado, então existe um serviço que ele direciona para que ela seja atendida de forma mais rápida. Sim. Hoje nós estamos falando a nível Brasil, né? A gente está hoje aqui na nossa audiência no Brasil todo. A gente tem São Paulo, que é um sistema de saúde, né? Em São Paulo, o dia em São Paulo, a gente tem que pensar nisso, porque conhece, né, a gente tem outros estados que aí é importante você como mulher procurar saber, né, ter esse entendimento, esse conhecimento de onde você vai buscar auxílio. Porque de repente você notou alguma coisa, mas eu não estou em São Paulo, eu não estou numa capital, eu estou numa região. De repente você está assistindo uma cidade pequena que talvez tenha um ambulatório médico público que fecha às 6 da tarde e só abre no outro dia. Quer dizer, a gente sabe da realidade do nosso Brasil, que é um país continental. Mas é importante, né, dentro de um caso como esse, não negligenciar essa questão da saúde. Ir atrás, correr, bater. Por quê? Bater nas portas para que você possa ter, né, doutora, o melhor atendimento o quanto antes para realmente ser sarada, né? Hoje, quem é a referência hoje aqui no Brasil em termos de oncologia, câncer de... é mais o Hospital Pérola Baiton, né? Que tem essa parte oncológica, o ICESP, que também tem essa parte, o Hospital... Gente, esqueci o nome. Tem o Mário Covas, eu não sei se ele é... O Camargo? Hebe Camargo? Não tem um, não? Alguma coisa assim? Esqueci, eu vou lembrar. Guilherme Álvaro? O AC Camargo. AC Camargo. Isso, o AC Camargo. Nós estamos aqui com o nosso pessoal dos bastidores, aqui, JP. Soprou. JP soprou aqui pra gente. Tá vendo, JP, como foi importante você vir? Ele deu um Google ali. Como foi importante você vir, tá vendo? Então, assim, lógico, a gente está falando, né, de um serviço mais rápido em São Paulo, realmente, né? Tem uma maior... É outra realidade, né? Realidade do que realidade de cidades menores. Mas, assim, eu acho que o que é mais importante é você se autoconhecer, ver aquilo que está diferente e procurar ajuda. Sim. Assim, independente se é rápido, se é devagar... O importante é isso, você conhecer que algo não está normal ou antes disso, né? Fazer os exames preventivos. Porque a gente tem aqui o autoconhecimento, né? De você se conhecer o seu corpo. Para você perceber quando tem alguma coisa que tá diferente. Tem a questão de você se prevenir, porque nós, como cristãos, né? A gente também tem um público que é cristão. Sim. Estamos aqui, conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe que o Senhor tem para nós saúde perfeita, mas nós temos um corpo que está exposto a todos os males, né? Sujeito. Como a doutora falou, né? Tem o estilo de vida, o que você se alimenta, a questão genética, enfim. Então, com prudência, né? A Bíblia fala para nós sermos prudentes, nós temos que fazer essa prevenção. Então, tem o autoconhecimento, a prevenção. E eu acredito também, doutor, eu me veio aqui agora, enquanto a gente estava conversando, porque como mulher, né, estando do lado de cá, eu acho que eu consigo também sentir, assim, algumas coisas que impedem das mulheres irem atrás do que está acontecendo realmente. Por exemplo, vergonha. Às vezes... Nós falamos ali de 10 sintomas que eu acredito que são os principais que a gente tem que ter atenção. Às vezes passa por um sintoma que parece simples aos nossos olhos. E aí muitas mulheres têm vergonha de falar. É tipo assim, eu vou perder tempo de ir no médico para ver isso, não é nada. E às vezes não quer dar esse passo, né? E falar assim, não, isso aqui não é nada, isso aqui
já tive outras vezes, Já vai ou passar. já vai passar. Mas é errado isso, né? E é errado, e às vezes tem vergonha de procurar ajuda, às vezes esse bloqueio, né, de falar assim, não, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para me preocupar, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu marido, eu tenho... Isso não é nada. Vai ignorando. Ou, né? eu vou deixar de fazer outras coisas para correr atrás disso. Então, eu acho importante a gente deixar também, né, essa mensagem para as mulheres não serem negligentes nesse ponto, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, né? Exatamente. A gente tem que se amar ao ponto de nos colocarmos em primeiro lugar nas nossas próprias vidas, né? Sim. De falar assim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me prevenir. Então, assim, como que eu vou me prevenir dessas coisas? O mínimo, fazendo autoexame, o mínimo, procurando o médico. Gente, assim, é surreal imaginar, pra mim é surreal imaginar que uma mulher fique tanto tempo sem procurar, não é ajuda, é sem procurar um médico para prevenção, para saber o que está acontecendo com o corpo dela, né? Assim, anos, né? E assim, gente, não é errado Mesmo procurar no sistema medicina. público, né? Mesmo no sistema público. E não é errado, né? Procurar medicina. E Nós parar temos com a isso, medicina né? à nossa disposição. E queria deixar essa mensagem para vocês, mulheres, e para tirar esse pensamento também. Eu sou cristã, Deus está comigo, eu não vou fazer porque... Eu tô curada. Tô curada. Tô curada, não. só. Nós temos que entender que a medicina, como a doutora Márcia está aqui, a medicina é um braço de Deus nessa terra. Sim. Através da vida dela, através de outros médicos, cientistas, Deus vai operar um milagre, e o milagre vai ser igual. A ferramenta que Deus utilizou foi essa, né? Sejam os médicos estão aqui como instrumentos e ferramentas do Senhor para trazer benefício para as nossas vidas. Verdade. Então, é importante. Sim. Quando o nosso carro quebra, a gente não pega o carro e fala, meu Deus, carro aí. quebrou, Deus, eu creio. Quem faça, ok, de repente você não está em condição financeira, você pode fazer e alguma coisa aconteça, um milagre. Pode. Agora, a gente não pode criar uma regra dizendo, é isso. A gente tem que entender o seguinte, o carro quebra, você leva no mecânico, troca a peça. Se nós tivermos um problema, E a gente além a disso, gente tem amor, que buscar essa ajuda dentro da medicina. Porque pode espalhar, né, doutora? Sim, com certeza. e assim, você falou, o carro quebra, a gente vai no mecânico. Quem tem um carro, não espera o carro quebrar. O que faz? Não. A Revisão. manutenção, a exatamente, revisão. né? Faz a exatamente. revisão. A preventiva, A né? pessoa vai sair para Chama-se uma manutenção viagem, preventiva. vai sair para uma viagem, ela não sai com só apenas eu vou- sai, não. vou dirigindo. Ela Exato. verifica se está com combustível, ela verifica se tem água não sei aonde. Então, assim, é a prevenção, né? Então, você usou um exemplo super, Não, né? é importante E é uma isso. coisa que a gente aprende na igreja, que me veio agora em mente, a gente tem que fazer o nosso natural. Exato, Não é? perfeito. Para perfeito. depois Deus fazer o sobrenatural, o milagre, enfim, se precisar. Agora tem gente que é negligente, lá não fez sua parte. E aí fica doente, enfim, tem um câncer. Fala, ai Deus, me cura, Jesus, é agora. E pede oração. Lógico, a gente vai orar, Lógico. a gente vai fazer a nossa A gente parte. Para que crê Deus que Deus prepare o vai, melhor tratamento, os né? melhores médicos, as Exatamente. melhores pessoas. Mas a gente tem que fazer a nossa parte natural. Ó, isso que Pra- você está falando, né? doutora, tem duas coisas que eu quero te falar. É que assim, que você falou a palavra-chave agora, né? Fazer o natural. Aí a gente hoje, falando de natural, a gente tem hoje o adoçante da câncer ou não é câncer? Jesus! Sem adoçante. Não Sem quero te adoçante. comprometer. Mas assim, alimentação, hoje a gente come muita porcaria. Outro dia eu não vou falar, né, eu deixei um negócio lá de comida e ficou aquilo Sem estragar, né? sem estragar. Eu falei, gente, isso não tinha que estar estragado. Aí eu pego leite, compro leite, não vou fazer propaganda da marca que eu uso, mas eu acho que é a melhor. Mas assim, aí você pega aquela caixa, tem uma duração de 6 meses. Aí outro dia eu conversando com uma pessoa, falou, tem ácido disso, tem não sei o que lá daquilo, e você dá pro teu filho. Então assim, E isso E aí, também, doutora? né, tá dentro do tema falou do prevenção. leite. E aí, né? doutora? Ai, E o Jesus. leite? O leite? Ai, meu Eu Deus. não tomo, nem minha família. Doutora, Porque o mas leite é eu inflamatório.
Leite Então eu tenho que parar de tomar. Como que eu tomo minha vitamininha Abacate. de abacate? Leite de amêndoa, esses leites de castanha. Então a sua indicação é de família Rocha para família Rocha. Sem leite. Essa parte da minha família Rocha não toma leite. Não toma leite. Isso tem que vir para a família Rocha de cá também. Tem gente que tá querendo saber. No final eu conto. No final eu conto o que eu sou do pai dela, o Marcão. Ó, a intimidade, o Marcão. Só pra vocês verem a intimidade do Marcão e da Lurdinha. O que eu sou dele, da família Rocha. No final eu conto. E assim, a alimentação, a gente fala de prevenção, né? Lógico, tem fatores genéticos, enfim, que predispõem. Só que se a gente tentar também prevenir desse lado, a chance de ter um câncer, enfim, menos invasivo é maior. Então, assim, começa com uma alimentação, que hoje em dia é só fast food, o pessoal eles desembalam mais e descascam menos, né? Então, assim, você tem que ter uma alimentação mais saudável, então verdura, legume, frutas, coisas integrais, né? Orgânicas. Água, né? Que é o mais importante. A gente fala aí, você falou do carro, né? Sem o combustível, o carro não vai andar. Então, sem água, o nosso corpo não funciona. Então, assim, as pessoas não bebem água. Você fala uma porcentagem. Uns falam que é 3 litros, outros falam... Tem uma então, porcentagem? Depende, tem um cálculo, né? Dependendo do seu peso, é mais ou menos 30 ml de água vezes o seu quilo. Vou fazer agora. Eu tô com 70 e alguma coisa. Aí você faz uns 30. Você tem que falar, me expor aqui. Eu vou fazer minha conta aqui. Se alguém quiser saber o meu peso, vai ter que fazer a conta aí e saber fazer. Se você for ruim de matemática. Como é que é, doutora? É mais ou menos 30 ml por quilo. Então, peraí. Então, assim, uma pessoa que pesa... Eu tenho que fazer... Eu vou fazer aqui assim, mais ou menos, vezes 30. Eu tenho que beber 1 litro e 710. Então, assim, é o mínimo. Vamos fazer eu vou dar uma dica aí. Eu vou começar a beber uns 2,5 litros de água por dia. Agora vai ter gente calculando. Não, tá todo mundo agora. O povo agora tá pegando... Não é pra sair da live. Não é pra sair. Tem gente saindo da live agora? De raiva, né? A Vani sair da live, você tem que agora pegar e curtir. Você tem que curtir. E aí sai. Não esquece de curtir, de dar um like, de compartilhar. Olha, esse assunto precisa rodar o Brasil, o mundo, porque ele é muito importante, gente. Então, falando em água, vamos beber água. Vou beber água também. Eu vou pegar água. E assim, o que a gente fala, né? Não chega 2 litros. Não é? Então. Tá bem, né? Tá esbelta. Então, assim, e a gente fala outra coisa, né? Da parte da longevidade, não é qualquer água também, né? Quase fiz aquele meme agora. Peraí, vou tirar da câmera. Esse aqui você aprova, não? Então, é melhor dar uma escondidinha aí nessa água. Porque a gente fala sempre pra quando for comprar, as pessoas que adoram ver rótulo, ver o pH da água, né? Que o ideal é ser uma água alcalina, que aí o pH tem que ser... Gente, agora eu tô aqui... Trouxe a doutora aqui agora. Peraí, qual que é o pH? Essa daí não é uma das melhores, né? O pH tem que ser maior que 7. Mas quem é que compra essa água pra mim é minha sogra. Ela que faz a compra de água da igreja. Agora tem que Eu sabia que tinha alguma coisa nessa água. Ela vai aprender, ela vai olhar o pH da água. O pH da água tem que ser qual? O pH acima de 7. Então, assim, quanto nunca menor. Nunca menor. Achava que menor, melhor. Não, as reações químicas no nosso corpo tem que ser tudo mais em meio básico, né, do que ácido. Se você bebe uma água que é mais ácida, essas alterações, enfim, ficam dificultadas, né? Assim, a gente não consegue fazer o que o nosso corpo precisa fazer com esse tipo de água. Lógico, se você não tem água nenhuma... É melhor você tomar essa água. Mas se você tiver condições de comprar uma água com pH acima de 7, é o ideal. Você pode até ver, faz essa experiência. As águas que a gente toma em casa é normalmente pH 9. E o filtro de barro? É uma água, não é tão bom. Tem agora um filtro que gera água alcalina, que é um pouquinho mais caro. Tem alguma receita caseira que a pessoa faz não, né? O nome disso é macumba.
Isso aí dá um jeitinho brasileiro. E aí, se você toma essa água alcalina, eu digo até por experiência própria. A primeira vez que eu tomei, eu falei, nossa, que água pesada. Nossa, que estranho, assim, enche. E aí, depois que eu fui tomar essas outras águas, que são pHs de 6, enfim, quase 5, eu fiquei... Você foi tomar essa água que eu te dei? Eu falei assim, aí você percebe a diferença, parece uma água ácida, assim, é diferente. Então, assim, lógico, se você não tem condições de comprar, o ideal é beber água, ponto. Eu tenho em casa um filtro, que é de uma empresa, que é uma locação. Então, todo mês, a gente paga uma taxa, eu tenho esse filtro. Aí, quando o teste que eles fazem, ele vai lá e troca o filtro a cada, acho que 6 meses, né? E faz manutenção sempre. Aí ele vai, só que assim, a cada 6 meses troca o filtro, mas a cada 2 ou 3 meses eles vão lá para fazer o teste, manutenção, vão. E aí ele pega aquele mesmo negócio de piscina para testar para ver se tem cloro. Então eu tava achando que a água que eu tava tomando em casa tava abafando. Se você conseguir comprar uma água acima do pH 7 é o ideal. Aí eu vou ficar até com a pele melhor. Com a pele melhor, com certeza. Olha. Então, uma das coisas, né, para a prevenção mas a doutora fez aí pra gente um roteirinho, né, que a gente tá aqui, eu fiquei maravilhada, mas tem outras coisas, né, doutora? Sim. Fala aí pra gente da alimentação. Da alimentação, né? Salamezinho Não pode. Não, salame, não pode. Presunto, tudo que Mortadela é embutido. Não é tudo, né, Nunca, industrializado. Eu não sei que você foi trazer a doutora Márcia aqui. Aquele pãozinho de manhã super saudável, pãozinho com mortadelinha, café com leite de manhã, nossa. Acabou. Você tá querendo me matar? Não, acabei de descobrir que minha mulher tá querendo me matar. Não, vou me defender. Você come ovos mexidos. Isso, aí sim. Todo dia de manhã. Mas e o leitinho, o capucino? O leitinho. O capucino. Muda o leite. E o leite em pó? Também não. Gente do céu. Não. Assim, Leite tudo que sem você olha o live aqui só rótulo. falando o que pode e o que não pode. Porque... Olha o rótulo, aí você vai ver quantas coisas que tem ali. Não é só um leite. E você vê que tem muitos, né? Então, hoje, o leite, o melhor leite é leite de amêndoa, leite de castanha. E esse de soja? De soja não é tão bom. Também não. Agora, leite, se você ver, demora aí uns 6 meses para estragar. Alguma coisa tem, né? Não é natural. Não é uma coisa natural. E aí a gente tá ingerindo isso, tá dando isso pras crianças. E os derivados também. Ou os derivados? Não, os derivados queijo. não. Queijo, ufa. Aquela manteiga. Aquela pizza de 4 queijos. 4 queijos. né? Um pedacinho não mata, né? Mata nada. Aquela pizza de 4 queijos que você comeu ontem. O gorgonzola tava uma delícia. Né? Então, assim, né? A gente tem que mudar a nossa vida, né, nossos hábitos para conseguir ter outros resultados, né? Eu tô falando isso, mas tá cortando na minha vida também, né? Porque assim, é fácil falar. No dia a dia a gente acaba se valendo disso porque é muito mais fácil, né? Sim. E atividade física? Atividade física é super importante, então assim, controle de peso, obesidade, sedentarismo, sobrepeso, tudo isso, além de, né, ser ruim para outras doenças, para o câncer também é. Porque uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, ela está inflamada. E aí essa inflamação vai gerar o quê? O seu corpo vai produzir novos vasos, uma vascularização nova. Isso facilita, né, o tumor, ele cresce com vasos novos. Então, se você tem um processo inflamatório ali de anos, você tem uma propensão a ter, né, um risco maior de ter um câncer. Então, assim, a gente fala, atividade física, ela vai equilibrar os seus hormônios, ela vai melhorar a defesa do seu corpo, então ela melhora a sua imunidade e ela ajuda na manutenção do peso. Então é extremamente importante. Na fase da menopausa, a mulher começa a perder algumas... Perde massa óssea, né? Então, assim, é importante fazer atividade física justamente para melhorar a sua musculatura, melhorar o seu osso, para proteger de você ter uma osteoporose, de você cair e se fraturar. Tá. E, pessoal, hoje essa parte, doutora, não sei se você é a favor ou que... sobre essa reposição hormonal, como que é isso? Sim, eu sou, assim,
normalmente tem indicações, se a paciente tem, né, os sintomas ali da menopausa, os calores, o ressecamento, tudo isso, eu acho que vale a pena você devolver, né, uma qualidade de vida. Não é porque você entrou na menopausa que você morreu, ou que você não deve ter uma qualidade de vida boa. Mas depende da reposição hormonal. Normalmente, eu faço só reposição com hormônios bioidênticos, que seriam o quê? Hormônios que têm a mesma fórmula dos hormônios que a gente produz. E que na menopausa... Não é sintético. Que na menopausa... O que é a menopausa? É quando o ovário entra em falência. Então, ele para de produzir o estrogênio e a progesterona. E aí, você vai ter essas repercussões. Aumenta risco cardiovascular. Então, a mulher pós-menopausa tem mais chance de infartar do que homem. Uau. E qual idade? Normalmente, a menopausa, em média, no Brasil, 55 anos. Mas pode ser antes ou depois. E tem alguma coisa a ver... Com atividade física muda? Não? Atividade física muda. Pra quem Melhora. já entrou. Para quem já entrou. Melhora os sintomas da Melhora menopausa. os sintomas. Porque assim, você fazendo atividade física, você vai liberar vários hormônios, inclusive endorfina, o hormônio da felicidade. Então, isso até diminui os sintomas da menopausa, que são os calores, né? Ressecamento, indisposição, fadiga. Então, a atividade física vai melhorar. Entendi. Então, é importante. O corpo é uma máquina, né? É uma máquina. É uma máquina que a gente precisa dar manutenção, precisa Sim. cuidar. Não sei quanto tempo nós estamos aí. Sim. Passou que eu não vi. delícia. Que delícia. Doutora, e também assim, é importante as mulheres, né? Já que a gente tá... Os homens também, mas já que a gente tá falando para as mulheres, a questão de vitaminas, né? Sim. Porque, por exemplo, eu passei por um processo cirúrgico e hoje eu tenho que suplementar. Porque eu não consigo, através da alimentação, obter todas as vitaminas que o meu corpo precisaria. Então, assim, quais são as mais importantes que as mulheres deveriam se preocupar? Assim, vitamina D, Sim. B12, enfim. Normalmente você vai passar no ginecologista ou enfim no clínico geral e ele vai te solicitar vários exames ou até no médico de longevidade e aí ele vai ver quais vitaminas estão deficientes. Então cada pessoa vai ter uma deficiência ou não. Entendi. Mas em média, né? Vitamina D, a grande maioria é deficiente, porque assim, ninguém fica exposto ao sol. Mesmo quem mora na praia, né? Mesmo quem mora na praia, assim, você não vai ficar pelo menos 15, 20 minutos exposto com mais de 60% do corpo. Só se passar um dia na praia. Só se passar um dia na praia. Então, assim, a grande maioria tem, né, deficiência de vitamina D. A gente fala da suplementação do ômega 3, que ele é um ótimo anti-inflamatório. Então, pacientes que têm dores, né, articulares, enfim, risco cardíaco, com ômega ele melhora, né, diminui. Então, normalmente são esses, assim, os mínimos, né? Então, vitamina D, e depende do que você tá deficiente. Que a suplementação tem que ser individualizada. Sim. Então, não Porque dá pra eu senão falar o que que você tá funciona, deficiente, talvez o bispo Porque de a carne gente esteja. a gente ouve muito isso da assim, né? Receita, Deixa eu eu tô falar. tomando Não é isso aqui, vai lá. assim, isso, toma lá o Centrum, que eu me senti Isso. super bem. E também, assim, a pessoa chega e fala assim, porque eu tô tomando isso, porque eu ouvi, né, no Google, eu assisti no Isso é YouTube, eu vi perigosíssimo, um né? videozinho no Instagram automedicação. e tal. E por mais que sejam vitaminas, né, assim, não seja um medicamento em si, mas às tudo vezes... que é excesso e tudo que é deficiência causa malefício. Nosso corpo é um equilíbrio. Se você vai dando excesso de uma vitamina, exemplo, um excesso de vitamina D, você pode ter uma alteração no osso. Ao invés de melhorar, você pode piorar, você pode descalcificar seu osso, se você tiver num nível muito alto de vitamina D. E a deficiência também. Então, por isso que é importante ninguém se automedicar. E não Sempre é porque procurar tá dando certo um médico. pro outro. Exatamente, né? não é o que você tá tomando vitamina D, ômega 3, enfim, tá super bem. Ferro. Porque eu vou tomar também que eu vou me sentir bem. Às vezes você não precisa. Eu tava com preguiça, comecei a tomar ferro, agora eu tô. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque isso acontece muito, ainda mais nos dias de hoje, que a informação, né, ela tá assim, muito fácil, né? No celular você faz uma consulta, entre aspas, né? Então as pessoas, perigoso isso. olha só o perigo, né? As pessoas, elas não têm tempo
Elas não querem perder tempo de ir no médico. Elas têm livre acesso, né, à informação, a inúmeras informações, né? Porque às vezes parece assim, doutora, cada pessoa, cada profissional fala uma coisa. Né? Às vezes você vê assim, aquelas nutricionistas que tem no Instagram, um fala que ninguém morre se comer um pãozinho de manhã, que outro fala que não que pode o pão, glúten. Eu vou perguntar um negócio pra doutora. Então, assim, hoje a gente tem vários fatores e eu acho que isso é importante, né? Eu tô amando esse bate-papo porque tá trazendo muito a consciência essa questão de você se cuidar. Então, você tem a informação fácil, você tem a falta de tempo, né? Você tem, às vezes, a dificuldade de marcar uma consulta. Então, assim, até eu conseguir passar com uma consulta, não sei o quê, já consultei o Dr. Google e já resolvi meu problema. Faz o exame e já fica olhando no Google para ver se o exame tá... E aí, a pessoa, às vezes, está ali vendo que o magnésio isso, o cálcio aquilo, o D3 aquilo, e a pessoa começa a se automedicar. E não pode. Né? Quando, na verdade, ela deveria fazer um caminho, né? Se autoconhecer, ver o que tá errado, ir no médico, pegar e identificar o que exatamente tá faltando, ela precisa. Né, para poder suplementar. Não é só porque é suplemento que não faz mal. Exatamente. Tudo que é em excesso vai fazer mal. Então, assim, a pessoa não tem tempo, mas aí ela tem tempo de olhar o Google e não tem tempo de fazer exame. Acho que assim, lógico, a nossa vida é muito corrida, mas acho que quando a gente quer uma coisa, a gente vai lá e faz. Então, exatamente. A vida é mais importante do que a vida corrida, né? Exatamente. Porque se você estiver doente, você não vai fazer as outras coisas. Agora, uma Coca-Colazinha pode? Vê depois o teor de açúcar. Um guaranazinho com laranja. Você tá querendo me matar? Agora, uma água com limão espremido, excelente. Água com limão é excelente. Agora, um guaraná com a laranjinha, nem a laranja presta depois disso. Assim, joga a coca, enfim, no ralo da pia. Você já fez isso? Pra desentupir é um espetáculo. Imagina, você tá colocando não dentro. Desenvolve tudo, não vai limpando. Olha, vai. Vou falar uma experiência que eu fiquei... obrigatoriamente, né? Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu precisei ficar 8 meses sem nenhum líquido com gás, com né? gás. E principalmente refrigerante. E eu me lembro que teve um dia que eu tava com muita vontade de tomar uma Coca-Cola. Eu não conseguia tomar. Mas eu dei um golinho, parecia que aquilo me corroeu, assim. É um ácido. Exatamente. Né? Então, assim, realmente é uma coisa olha, que faz... Olha o rótulo, de novo, olha o rótulo e aí vê. Não é tão bom. O ideal é você beber só água, né? Porque o gás, ele vai produzir ali até aumento dos gases, enfim. Mas, assim, é melhor uma água com gás do que um refrigerante. E água com limão realmente é excelente. É ideal. Uma pizza, uma água com limão... água com limão sem a pizza é melhor ainda. Melhor. Porque assim, lógico, né? A gente é humano, enfim, a gente vai querer, né, mas é um equilíbrio, assim. É que você não vai comer só fast food e aí você vai querer ter o resultado de ter um corpo e uma saúde perfeita. Verdade. Então, assim, eu acho que é tudo equilíbrio, lógico. Eu não sou assim 100%, não, tem que comer saudável. O máximo, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas viver naquilo, aquele hábito de vida, não vai ser bom. Agora você não vai ver o resultado, mas e lá na frente? Verdade. Né? Então, eu acho que E a gente tem que cuidar. Envelhecer com saúde. Com saúde, né? Tem... Chegar à velhice, mas com qualidade de vida, né? Isso é muito importante, né? Tem até um vídeo que eu acho que passou na igreja, uma época do Blessed Team, mostrando 2 senhorzinhos, né? Com a mesma idade, você viu? Eu vi com a mesma idade, assim, um na cama com oxigênio e o outro lá brincando com o netinho. Então, assim, o que você vai querer da sua vida? Você quer pro futuro. É o que você tá plantando agora. São as escolhas. São as escolhas. Sabe que você tá falando isso? E eu me lembro quando eu morava em São Paulo ainda, eu fiquei muito, muito acima do peso. O estresse do trabalho em São Paulo, vida corrida, né, como a maioria dos paulistanos sabe, em outras capitais também, e eu tinha uma vida muito estressada. E quando eu tomei a decisão de vir morar em Itanhaém, porque nós estávamos com a igreja aqui, nós ficamos 8 anos, né, amor, subindo e descendo.
E assim, era muito desgastante. Quando eu vim pra cá, eu cheguei acima do peso, eu fui no médico, ele falou, olha, você vai ser, fica tranquilo, você vai ser igual um relógio, ou uma lâmpada que vai apagar assim, pá. Eu falei, ô louco, doutor. Ele falou, ele falou, o que você quer pro teu futuro? Eu me lembro muito bem disso. Falei, o que você quer em relação ao seu futuro? Você tem filhos? Eu falei, tenho. Então você acha que você vai conseguir cuidar da tua família, brincar com seus filhos? E aquilo para mim foi um choque. E aí eu passei por esse processo de reeducação alimentar, fui fazer exercício e tal, e fui perdendo, né, o peso naquela época e passei a ter qualidade de vida. E realmente o que eu pensei foi isso, né, o que eu quero para o meu futuro. Porque às vezes a gente está fazendo agora, está plantando agora, né, trazendo para a palavra de Deus. Isso, a palavra de Deus fala isso, né? E a gente não cuida agora e a gente vai estar querendo ter um resultado. Não, vou envelhecer bem, porque assim... Por que eu estou falando isso? Porque eu quero te fazer uma pergunta. Aquela história, aquela máxima, a minha avó morreu com 94 anos, eu vou ter longevidade? E aí, doutora? Depende das suas escolhas, né? Se você está escolhendo errado, você não vai chegar a 94 anos. Porque a gente tem esse hábito, as pessoas não têm esse hábito, as né? avós que viveram 90 anos, elas comiam isso. tudo da terra. Exatamente, né? comia tudo assim, saudável. Os meus avós, eles se alimentavam disso, iam pra roça, né? Aquela história, a gordura, né? de porco, de boi, sei lá, né? É mais saudável mesmo, a gordura foi igual, né? Teve uma palestrinha. A gordura, tudo bem. Agora, o ruim é se você coloca lá óleo, vai fritar junto com a banha lá do porco. Só a banha do porco já é gordura, então você não precisa adicionar nada. Então, assim, não é ruim. Né? Isso eu acho que a gente falou, não sei se tem alguma coisa... outra coisa, né, de prevenção, noites bem dormidas. Né? A noite boa de sono. Teu cérebro te ouve. Qual é a quantidade de horas de sono adequada? Então, o ideal em média, vai lá, 8 horas, depende de cada pessoa, né? Não, mas eu digo pra dormir, uma média boa. 8 horas de sono. Ser humano normal. 8 horas? Seria. Porque assim, o que acontece? A melatonina, até mesmo para prevenção de câncer, porque a melatonina ela é capaz de inibir o crescimento dos tumores. Olha. E a melatonina é produzida na madrugada, o pico dela é 3 da manhã. O que produz a melatonina é o sono. Você vai dormir, vai lá entre 9 e 10 da noite, que é o ideal, né? De se dormir. Isso, 9 e 10 da noite. E aí você vai... A gente tenta, né? Às vezes a gente não consegue, enfim, com o trabalho. Mas o ideal é dormir lá entre 9 e 10 da noite. Então, 1 hora antes, você vai... Celular jamais, telas... Vai diminuir a luz, sono, é tipo é uma higiene, né? A gente chama higiene do sono. Um pouquinho mais tarde e acordar um pouquinho então, mas não é o ideal, porque ó, se você pensar o seu ciclo circadiano, que é o, né, do corpo, do sono, da vigília, o que acontece? O cortisol, que é aquele hormônio do estresse que a gente tem, ele vai diminuindo à noite para justamente a melatonina ir aumentando, que a melatonina é o que a gente vai fazer a gente dormir. E o pico dela é às 3 da manhã, mais ou menos 3, 4 da manhã. Aí tem o pico, ela vai diminuindo, o cortisol vai aumentando pra gente despertar. Deus é tão perfeito que faz o quê? Por que a gente dorme à noite? Porque vai escurecendo, então todos aqueles hormônios lá da agitação, o cortisol vai diminuindo e o hormônio do sono vai aumentando. Passou a madrugada, de manhã o hormônio do sono vai diminuindo e o cortisol vai aumentando para justamente a gente despertar. Se a gente vai dormir 2 da manhã, você não fez o pico da melatonina. Entendi. Então você não vai ter um sono reparador. Então você não vai ter aquele sono para suas células não sofrerem mutações. Então você não vai ter a reparação. Eu preciso corrigir. E hoje em dia, doutor, eu sei que isso é uma coisa assim recente. Né, no Brasil, existe a suplementação de melatonina também, né? Sim, em alguns casos a gente suplementa assim para a paciente começar a produzir de novo, porque às vezes a vida tá tão corrida que você vai dormir 2 da manhã, acorda 11 da manhã, 10 da manhã, e aí seu corpo fica todo bagunçado. Então, todos os hormônios ali estão tudo bagunçado. Tem um que é sublingual, né? Então, tem um sublingual. E aí você tá totalmente bagunçado. Então você dorme pouco e aí você vai acordar cansado. Parece que você fala, meu Deus, eu queria dormir mais umas 4 horas. E aquelas... o que acontece? Eu
Mas já passei muito por isso. Por exemplo, você acordar. Um barulho, alguma coisa aconteceu e não conseguir mais dormir. É pior também, né? É pior. Do que porque você não vai ter aquele sono reparador, né? Você dorme aquele picadinho. Sono de mãe de recém-nascido. Isso. Que vai acordando que não é um sono hora. de descanso, é um sono superficial. Essa melatonina, voltando nela, ela te estabiliza como se você tivesse realmente dormido? Você dorme um sono reparador. Mas, por exemplo, você toma ela, o teu corpo entende como se ele tivesse produzido aquilo? Sim, porque aí ele vai liberar uma melatonina parecida com o que a gente produz, até você regularizar ali, regular as suas alterações hormonais, mas não é assim, não é para ninguém se automedicar, né, com melatonina, né? Importante falar isso, porque senão vai chegar depois do podcast, vai estar lá todo mundo na farmácia, eu quero melatonina. Porque a doutora Márcia Rocha prescreveu ali, família do bispo mandou. Os chazinhos ajudam, não doutora. Se automediquem. Ajuda. Chá de cidreira, melissa, maracujá. Ele dá uma... Estão acertando, Ele dá uma relaxada, né? Aquele chazinho depois da pizza tá do Chazinho de canela é bom à noite? Não, canela ele é termogênico, né? Então você vai te deixar mais ligado. Mas chazinho de canela não é ruim durante o dia? Não é ruim. Tá. É até bom. Café é bom, puro, sem açúcar ou adoçante. Ele é um termogênico também. Ele é usado pedacinho em alguns... de bolo de mandioca. Aí não é tão saudável, com cafezinho, né? Eu tenho pra você lá embaixo. Não é aquela coisa tão saudável, né? Mas enfim. Mas um pedacinho dá, né? Um pedacinho dá. Muito tudo grande, com moderação, lógico. Assim, né? A gente se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, parece até um sonho, né? De não acontecer. Né? Arroz e feijão é bom, não é ruim, não. Todo dia é bom? Comida de verdade. Comida de verdade, falam, exatamente. Salada. Sim, salada, proteína, né? O que as pessoas elas querem praticidade hoje, né? E não querem chegar e cozinhar e fazer. Eu vou contar uma praticidade minha. Se você me perguntar assim, se eu descasco mais ou desembalo mais, eu desembalo mais. Porém, coisas saudáveis. Eu tenho um hortifruti. Então que entrega tudo cortado, descascado e picado. Então tá eu tenho ótimo. que desembalar os legumes. Tá ótimo. Mas a gente tem, né, amor? Feito isso até porque os nossos filhos são atletas. A gente tem que... A gente tem esse hábito. Mas eu penso bem. Assim, né, doutora? São crianças, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Pensar assim, tipo... Evitar ao máximo. Tem algumas coisas não que é uma realmente, coisa. Pra mim, assim, como leite, que eu bebo muito, a gente... Bebe bem menos, né, amor? Não, mas eu já vim diminuindo, né? Porque realmente eu preciso encontrar uma outra forma. Eu gosto muito de tomar vitamina de banana, uma vitamina de abacate. Então agora é mudar, né? Dá pra testar. Porque assim, a gente até brinca, né? Eu compro leite em casa e quem mais tomava era o bispo e o Gabriel, que é o mais novo, que ele às vezes ainda pede um leitinho. Todinho. Com Todd. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Vergonha. Ai, Jesus. Mas tudo bem, amém, e a amém. gente tá falando todas as marcas aqui, né, amor? Depois... Todd é marca? A gente é achocolatada. Achocolatada, gente. Já vou querer um merchanzinho aí da Todd. Só que assim, a gente abre aquele litro de leite e ele fica bastante tempo, E né? não estraga. Não estraga. Não é que maravilha? Olha que segredo. Saquinho, né, da tua época. Da minha época, leite C, ficava na geladeira do mercado. Exatamente. E estragava. E ele virava coalhada, né? Esse não estraga. Olha que maravilha. Gente, que segredo. Como é natural, né? Bem, já estamos, acho que mais de 1h30. Doutora, tem as considerações finais? Alguma coisa que você gostaria de repente a gente não falou? Não, é só, né, fazendo aquele fechamento. Então, é importante você se autoconhecer, né, para se perceber qualquer alteração, procurar um médico. O importante, o acompanhamento que a gente falou, né, com o ginecologista ou com algum outro médico para fazer o seu check-up, seus exames de rotina. O que a gente já falou, ter um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, atividade física, noites de sono, evitar uma vida muito estressante, tentar fazer algo, né, que desestresse, enfim, o exercício físico, dança, música, né, o que a pessoa... Beach tênis, de desestressar, né,
Lembrar que o diagnóstico, né, do câncer de mama precoce, ele aumenta a chance de cura. E lembrar que a gente é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, se nós somos templos, o que nós estamos fazendo com esse templo, né? É responsabilidade nossa. Sim. Eu acho que é isso, né? Eu até essa semana, doutora, eu fiz uma live com a Bispa Renata. Eu vi. E a gente falou sobre Renata Felizardo, né? De Rio das Ostras, né? E a gente falou sobre o autocuidado. E eu falei assim, olha, a gente costuma muito falar assim da vida financeira, né? Que tudo que nós temos é de Deus. E que Deus nos deu a semente para devolver para Ele. Só que se a gente traz para nossa vida também o que nós somos, né? O nosso corpo foi Deus quem deu. Então, quando a gente fala da vida financeira, como que a gente administra as finanças que são de Deus nas nossas vidas? A gente tem uma responsabilidade. Vamos trazer isso também. Como que a gente cuida do corpo que Deus nos deu, né? Do templo que ele nos deu. Então, é importante. Eu queria deixar muito assim essa mensagem, porque cortou muito, né, para mim, assim, das mulheres terem essa consciência de se cuidarem, de fazer o autoexame. É importante, né? Eu já pensei aqui, meu Deus, eu faço a raiz do meu cabelo todo mês, então eu já vou estipular que no dia que eu fizer a raiz eu vou fazer o autoexame, porque eu não vou esquecer, né? Porque a gente não fazia. Não. Tô aqui, eu confesso. Não, mas é importante, né? É importante. A gente tá aqui para esclarecer exatamente, isso, né? porque, assim, eu não faço autoexame, mas eu anualmente vou ao sim, meu mas médico, é né? Fiz isso, os né? exames recentes, tem 2 meses, né? Que eu fiz todo o check-up, graças a Deus tá tudo ok, tudo perfeito. Mas, assim, é importante, né? Sim. Porque a gente não sabe o que pode mudar, né? A vida, né? Prega umas peças, assim, a gente tem que prevenir e tá atento, logicamente, para cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, assim, mulheres, esse bate-papo, né? A gente pensou exatamente nisso, trazer a consciência. Façam isso por vocês, façam isso pelos filhos de vocês, pela família de vocês, pelos netos né? pelos netos que vocês ainda não têm, mas vão ter um dia, né? Como vocês vão curtir esses netos, como vocês vão estar na sua velhice. Quem já tem para desfrutar mais, exatamente. Né? Então, assim, tenham essa consciência, esse amor próprio, né? E esse autocuidado, porque é importante. É isso aí. Olha, esse foi o nosso bate-papo de hoje. E eu sei que foi uma delícia. Queria agradecer, doutora, pela sua presença aqui na companhia do seu esposo. É uma alegria, viu? Uma honra para nós tê-los aqui. Muito obrigado por compartilhar sua história, seu testemunho, tanto conhecimento conosco. Também agradeço pela sua família, né? Pela vida do seu pai, da sua mãe, conta. né? Sim. E agora eu vou falar que nós somos parentes, somos irmãos em Cristo. Nos conhecemos desde antes da fundação do mundo. Há mais de 22 anos, porém, eu vou fazer, vou verificar sangue. minha árvore genealógica. Eu acredito que nós vamos nos cruzar, com certeza, nem que seja lá em Adão e Eva, nós vamos nos cruzar. Mas, pelo menos que eu saiba, não. Né? Mas são família de coração, qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tem que agradeço. Cadê, Gabi? Gabi, tem 2 sacolas aí. É uma que tá sem, essa daí. Isso. Toda pessoa que nos visita ganha essa sacola do nosso muito obrigada. Bate-papo. Aqui tem umas coisas aqui, só coisa natural para você, que é do nosso patrocinadores. Obrigada. Que, aliás, né, WSNet, Habib's também tem muita coisa natural, né? Vocês estão vendo? O Habib's tem comida. Tem comida, salada. Arroz, feijão, carne. Porque assim, a gente tem que entender que embora seja uma rede de fast food, tem comida. Com certeza. Um fast food que tem à disposição de todas as pessoas o que a pessoa quer comer. Exato. Porque na verdade não é o que o fast food oferece, né? São as escolhas que nós fazemos. Então, às vezes a gente vai comer num fast food e a gente pede, tem salada, tem aquele, um quibe, alguma coisa que é mais saudável, aquele quibe cru, tem várias coisas, né, que a gente come, que isso é importante. E o Habib's tem isso também para vocês.
Petra Construtora, tá mudando rápido, WSNet, que é a internet de ponta aqui da nossa cidade, da nossa região, a Habib's, como eu já falei, e a Petra Construtora. Procura o Alexandre, você quer comprar um imóvel em Praia Grande ou na região, o atendimento de excelência, hoje uma das maiores construtoras do litoral e também com a imobiliária, com uma estrutura, pessoal treinado, pessoal de qualidade para atender vocês, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Compartilha essa live, esse bate-papo com o maior número de pessoas possível, por favor, porque você vai estar fazendo bem, vai estar salvando vidas, tá bom? Verdade. Nosso agradecimento, um tchauzinho ali, é pra lá? Olha lá. Aqui? Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada.